Muito obrigado. Boa noite. Hoje, quarta-feira, nós tivemos a semana passada muito frio, tivemos uns dias já de calor, a temperatura baixou um pouco ontem e a tendência é dar uma pequena elevada. Mas beleza, isso é bom por um lado. Pelo outro, nós vamos mostrar daqui a pouco, é para se levantar preocupação. E eu vou mostrar para vocês por que é preocupação. Só quero dizer para vocês o seguinte, está aqui o nosso telefone. Se você precisar entrar em contato com a televisão, por gentileza, procure este número que está aqui do lado. Se você deseja noticiar a sua empresa, está aqui os nossos contatos também das nossas redes sociais, à sua disposição aqui embaixo. Quiser fazer um comercial aqui no nosso jornal, também está à sua disposição. Ou em qualquer uma das nossas grades da nossa programação. Só lembrando, hein? Quem não é visto, não é lembrado. E por falar quem não é visto, não é lembrado, lembra que eu comento com vocês que eu falo o seguinte, vou buscar uma ocorrência fora e trazer para nós aqui. Vou falar para vocês agora de um fato que está acontecendo em Valinhos, aqui do lado. Por sinal, a prefeita de Valinhos é uma, como é que eu posso dizer? É uma colega de trabalho nossa, pois é uma oficial que passou para a inatividade e é prefeita da cidade de Valinhos. Por sinal, é uma pessoa maravilhosa, tem um coração de ouro. Falo isso como profissional quando ela trabalhou comigo. Hoje eu só vou mostrar parte do trabalho que ela está realizando na cidade de Valinhos. E aí eu vou perguntar para vocês, se ela conseguiu isso em Valinhos, por que nós não podemos isso aqui em Mogi Guaçu? Vejam essa matéria. Vamos falar já essa? Vamos falar essa que eu comecei, vamos falar, depois eu volto para falar sobre a Câmara Municipal. Vamos verificar sobre o que ela está fazendo na parte de tarifa de ônibus, onde ela reduziu a tarifa, ela não aumentou, ela reduziu a tarifa e de final de semana você pode andar de graça nos ônibus. Olha só essa matéria, vamos ver se a gente não consegue fazer isso em Mogi Guaçu? Assistam. O valor da passagem de ônibus em Valinhos foi reduzido de R$ 4,70 para R$ 3,70. A medida foi oficializada por decreto municipal. Além da redução, a Prefeitura de Valinhos anunciou que, ainda nesta semana, o transporte público será gratuito aos domingos e feriados. Vocês estão vendo só? Se ela conseguiu isso em Valinhos, ela reduziu. Aqui, aumentaram. Lá, ela reduziu a tarifa de ônibus. Foi para R$ 3,70, se não me falha a memória, se eu não vi errado a matéria. Mas o que eu acho interessante nessa história é, se ela conseguiu isso em Valinhos, por que não aqui, uma vez que em Valinhos temos mais linhas de ônibus, olhe bem, temos mais linhas de ônibus, mais ônibus circulando, e detalhe, ela até fala em aumentar as isenções dessas tarifas. Por exemplo, pessoas com deficiência física, isento completamente. Pessoas com transtorno do espectro autista, se não me falha a memória, isento também. Idosos acima de 60 anos, lá agora é 65, ela quer reduzir para 60, também transporte gratuito. Então, se ela conseguiu isso na cidade de Valinhos, por que a gente não pode conseguir isso em Mogi Guaçu? O que é que acontece? O que que mudou? O que que muda uma vez que Valinhos consegue e aqui não? Isso me acompanha muito porque eu lembro que já, tudo bem, já é de algum tempo, na cidade de Jaguariúna, foi feito assim, tarifa de ônibus, R$1. Na época era um valor bem acima. Ele pôs assim, valor R$1. Era R$1 e ficou R$1 por 4 anos do governo daquele prefeito.
4 anos, R$1 e não teve aumento de tarifa. Aqui nós vamos ver, todo ano tem aumento de tarifa. E há pouco tempo nós tivemos o quê? Uma greve dos funcionários que estava reivindicando muitas melhorias no trabalho dele. Inclusive, a gente ouve algumas pessoas falando que o ar-condicionado está quebrado, o ônibus está sujo, o ônibus está velho, o que está no contrato não está sendo cumprido, o que consta no contrato não está sendo cumprido. Os ônibus é uma frota antiga e no contrato já prevê a troca, a renovação dos ônibus, o que não está acontecendo. Fica aí. É o que eu falo, nós estamos sempre de olho. Olhamos fora e trazemos aqui para Mogi Guaçu para você saber o que acontece nas redondezas nas cidades e mostramos aqui na nossa cidade o que poderia ser também para nós aqui um benefício e, no entanto, não está sendo. Como eu inverti um pouco a pauta, tenho que ouvir também a direção do jornal, que ele está sempre nos falando. Circulou uma foto de um vereador dormindo na Câmara Municipal. Essa foto, bem aqui, ó. Vereador Pezão está dormindo, falando que... Olhe bem, nas redes sociais circulou que ele estava dormindo. Nós não entramos em contato com ele, mas nós sabemos muito bem que ele tem problema na coluna, nas costas. Não sei se é o caso aqui. Mas nós fomos buscar a sessão da Câmara deste fato. Vejam o vídeo, pode até deixar aqui do lado que eu vou mostrar para vocês. Vejam o vídeo dessa hora que tiraram. Pegaram a foto dele e pararam. Mas vamos olhar a foto, o vídeo, mostrando todo esse cenário. Vejam. Nós tiramos o áudio, mas só para vocês verem. Aqui o presidente da Câmara está pedindo. Aí, ó, para. Vocês estão vendo que ele está naquela situação que foi mostrada para vocês? Continua o vídeo. Aí vocês verificam que os vereadores estão votando e ele não está dormindo. Ele simplesmente está encostado e ele vota normalmente essa situação. Perfeito? Então, o que circulou que ele estava dormindo, na verdade, ele não estava. Ele estava encostado numa situação que, se pegar só aquele fato em si, mostrava que ele estava dormindo. Lembrando, quando eu falo para vocês que nós estamos de olho na cidade, eu falo para vocês que nós estamos de olho na cidade na verdade. Olha, nós fomos buscar esse vídeo que rodou as redes sociais e eu falo para vocês, nós estamos de olho na cidade, como a gente sempre fala, porém nós estamos de olho na verdade. Tudo bem? Agora vamos mostrar essa ocorrência, que nós não vamos trazer para Mogi Guaçu nada correlato, porque Mogi Guaçu não tem um aeroporto. Só quero mostrar para vocês uma ocorrência inusitada. Uma ocorrência inusitada. Sinceridade, eu nunca imaginei, eu nunca iria imaginar que alguém seria atropelado na pista de pousos e decolagens do aeroporto, ainda mais do aeroporto de Viracopos, o qual eu conheço pessoalmente toda a sua área, como era antes, depois da expansão, tudo que foi. Uma pessoa foi atropelada na pista do aeroporto, onde pousa e decola os aviões. Assistam. O fechamento do aeroporto de Campinas na madrugada desta quarta-feira foi provocado por um acidente fatal durante manutenção da pista de pousos e decolagens. Um técnico terceirizado morreu atropelado por um veículo da equipe de manutenção, segundo nota oficial divulgada pela administração do terminal. De acordo com imagens de câmeras ao vivo, as luzes da pista foram desligadas por volta da 00:48 e houve intensa movimentação de viaturas com giroflex ativada nas mediações. O acidente foi comunicado a 1h50 da manhã e o óbito confirmado às 2h03.
O trabalhador fazia parte da equipe de uma empresa prestadora de serviços e atuava diretamente nas atividades operacionais da pista. Nem sei que pista que é essa. Olha, sinceridade. Como mudou? Também faz bastante tempo que eu saí de lá. Isso era por volta da 1h da manhã. Um funcionário de uma empresa terceirizada estava na pista e foi atropelado. Só lembrando, o aeroporto ficou interditado da hora do fato que aconteceu, aproximadamente das 2 da manhã até próximo de 7 horas da manhã. Muitos voos foram cancelados, alguns voos foram adiados, só lembrando que isso causa um caos no aeroporto. Só para vocês saberem, tá bom? Então vamos lá? Vamos embora? Troca do comando do batalhão da Polícia Militar de Mogi Guaçu. Isso mesmo. Vejam só. Com 33 anos de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Antônio Roberto Catossi Júnior, de 53 anos, vai entrar para a reserva remunerada da PM. Sua aposentadoria sai em julho. O comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar do interior de Mogi Guaçu está de férias. Coronel Catossi já está com seu tempo vencido, mais de 30 anos trabalhado na corporação, já iniciou seus afastamentos, vai passar para a inatividade e tudo indica que ele deverá assumir a Secretaria da Segurança Pública de Mojimirim. Então, nós teremos um representante da corporação na Secretaria da Segurança em Mojimirim. Isso tudo, lembra daqueles fatos que estavam envolvendo lá? Ele está indo para acalmar os ânimos do que está acontecendo lá. Por que que eu estou mostrando essa ocorrência? Para falar do Coronel Catossi, que ele está saindo, vai assumir a secretaria? Não, não é isso. Eu estou falando porque o batalhão já está funcionando na sua nova sede. E dia 5 de agosto, teremos a inauguração oficial do batalhão pelo governador. Então, nós vamos ter aí a presença do governador, que vai vir fazer a inauguração oficial. Só lembrando, o Coronel Catossi já deverá ter passado para a inatividade, ele vai vir como um convidado. Então, está aqui para vocês saberem que dia 5 nós teremos a inauguração do batalhão, dessa nova sede que já está funcionando lá no Jardim Novo. Acredito que todos já devem estar sabendo. Então, dia 5 de agosto, eu não tenho aqui o horário, mas tudo indica que vai ser dito e a gente, assim que a gente souber, a gente fala para vocês. Mas como vai ser dia 5 de agosto, temos que olhar a agenda do governador. E sempre que ele vem para ir em várias cidades. Então, vai sair daqui e vai para outras cidades. Fica aí. Se você quiser participar, dia 5 de agosto já reserva aí um horário para você estar lá na sede do batalhão. Beleza? Então vamos para frente, aqui para trás, hein, gente? Troca de tiros. Isso mesmo. Troca de tiros em Jaguariúna. É o que eu sempre falo. Você liga o 90 de qualquer lugar, a Polícia Militar vai atender. Neste caso, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada falando de uma movimentação estranha em um determinado barracão. Uma movimentação estranha em um determinado barracão. A Polícia Rodoviária foi no local. Vocês conseguem imaginar o que ela encontrou? Como ela foi recebida? Vejam só, assistam aí. Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Militar Rodoviária de Jaguariúna no final da noite desta terça-feira, dia 1º. O caso aconteceu após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre movimentações suspeitas em um galpão localizado nas proximidades da SP-340 em Jaguariúna. Ao chegarem, os policiais cercaram o imóvel e, pela fresta do muro, visualizaram um grupo de indivíduos desmontando um caminhão, além de um equipamento conhecido como jammer, usado para bloquear sinais de comunicação.
Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos se deparou com a equipe e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. Ele foi atingido de volta e morreu no local. Nessa foto não vai dar para ver. Eu vou deixar a foto estagnada para mostrar outra coisa para vocês. Normalmente, nessas áreas que há desmanche de carro, bem aqui nessa parte superior aqui, ó, bem aqui nessa parte superior do barracão, eles colocam um aparelhinho com uma ou duas ou até 3 antenas voltadas para cima. Esses aparelhinhos têm um nome específico. Eu simplesmente vou reportar a vocês que sempre que vocês entrarem no barracão, vocês veem esses aparelhinhos na parte superior, são bloqueadores de celular. O que significa bloqueador de celular? Significa que qualquer chip que estiver aqui embaixo, no alcance deste bloqueador, seria como se ele formasse um chapéu, por isso que ele está sempre na parte alta. Ele forma tipo um chapéu, um guarda-chuva de onde ele está. Tudo que está embaixo desse espaço, você não tem celular, não funciona chip. E, por que disso? Rastreador de carro é chip de celular. Rastreador de carro é chip de celular. Então, esse bloqueador bloqueia tudo na sua proximidade. Inclusive, quando você percebe que você está perto de um barracão desse e a sua casa do lado não tem celular, não tem sinal de celular, significa que nesse barracão deve estar tendo algum problema. Se você observar, denuncia, chama a polícia que ela vai verificar. Neste caso, a polícia rodoviária compareceu, cercou o barracão. Porque eles olharam e viram que estava tendo uma movimentação, um caminhão estava sendo desmanchado. Detalhe, eles cercaram o barracão. O pessoal tentou fugir para o fundo do barracão. Deparou com a polícia rodoviária na porta. Trocou tiros, não tem outra, aqui eu falo. Quem atira contra a polícia é revidado. Aí, neste caso, eu pego as palavras eu não sei como que é na Flórida, se é o xerife, se é o chefe do condado, o comandante do condado. A imprensa chegou, só vou fazer um parênteses para vocês, chegou e perguntou para ele assim, mas o indivíduo foi alvejado com 78 disparos. Olhe bem, a imprensa perguntando para o comandante, o chefe do condado. O indivíduo foi alvejado com 78 disparos. Não foi muito, não foi um poder de letalidade muito grande. Ele todo na sua calma parou, pensou e respondeu assim: ele não foi alvejado com mais porque acabou a nossa munição. Porque se tivesse tido mais munição, nós teríamos atirado mais. O que ele quis dizer com isso? Contra a polícia não se atira. Contra a polícia não se investe agressivamente. Investiu, ela vai revidar com bala. Por isso que eu falo para vocês, quando se vai no campo de futebol, se você já está indo com munição, com arma, sinal que você está esperando o sentido contrário. Você vai no campo, apaziguar. Então, cacetete, tonfa e tudo mais. Neste caso, a polícia está armado, é para revidar, é para atirar. E se atirou, vai morrer. Não vem aquele negócio aí, tinha que estar com câmera para mostrar se é injusta agressão. Não. Atirou contra a polícia, morre. Pronto. Esse é o resultado, sinal final. Não aconteceu, beleza, tranquilo, tudo bem. Beleza? Tudo bem? Respondida a pergunta? Se porventura alguém tivesse tido alguma dúvida? Então tá bom. Vou fazer um breve intervalo. Só vou deixar uma coisa bem específica para vocês. Amanhã, eu ainda estou tentando verificar se vai ser amanhã ou se vai ser sexta-feira. Possivelmente nós vamos falar amanhã de uma situação que está
bem escondidinho nos bastidores das penumbras do poder público municipal. Eu acredito que muita gente nem saiba disso. Eu acredito que muita gente nem saiba disso. O que isso aconteceu? Porque na sessão da Câmara dessa segunda-feira, nós tivemos a votação e a aprovação de 2 empréstimos, um de 60 milhões e um de 40 milhões, se eu não estiver enganado. Foi exatamente nessa proporção para atingir os 100 milhões que estão querendo aí. Tá bem? Em razão disso, nós vamos buscar algumas coisas. E são essas situações que nós vamos levar para você. Então acompanhe. Ou amanhã, ou sexta-feira, vamos trazer essa novidade para vocês. Vamos para o breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Vou aqui agora, só para falar que eu vou só numa câmera, vou aqui agora. Toda novela tem vários capítulos. Me faltou a memória agora, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho daquela rua que liga ali o IP Pinheiros, os IPs e o Santa Cruz. Quando um vereador chegou lá e falou o seguinte: eu vim aqui, eu inaugurei, eu trouxe asfalto e tudo mais. Veio outro vereador, abriu os braços e falou assim: olha aqui, nós trouxemos. E depois a estrada, a rua, Rua dos Agapantos, lembrei agora. E olha que nem me falaram aqui, mas eu falo. Aí eu falei para vocês, eu vou aguardar, porque eu tenho certeza absoluta, olhe bem, que a estrada do Caju não vão asfaltar até as próximas chuvas. E olha que essa promessa já foi feita há anos. Aí o que aconteceu? Que eu recebi a notícia que um deputado que está precisando de voto, senão ele não vai ser reeleito, ele está precisando de votos, porque a votação dele está caindo, cada eleição que passa está regredindo muito. Aí o que acontece? Ele veio na região e falou assim: vou liberar dinheiro para todo mundo aqui. Isso mesmo. E quando o governador vier, ele vai noticiar isso para todo mundo. O que é? Lembra da Estrada da Cachoeira que fizeram uma licitação? O preço estava num certo nível e agora já aumentou o valor. Aí eu falei, e a Estrada do Caju? Porque eu estava de olho na Estrada do Caju. Eu tenho certeza que, falei assim, eles vão esquecer a Estrada do Caju. Na próxima chuvarada, nós vamos ter os ônibus escolares todos parados lá e as crianças no barro e no brejo. Mas aquela história. Eles conseguiram dar uma mexida aí com o deputado e veio verba. Assistam. A
As obras de recuperação em duas importantes estradas vicinais de Mogi Guaçu devem ser retomadas nos próximos 40 dias. Uma das obras é a recuperação da pavimentação da Estrada da Cachoeira, no trecho que vai do perímetro urbano de Mogi Guaçu até a divisa com Mojimirim. O investimento previsto inicialmente era de 3,6 milhões de reais, mas a empresa responsável solicitou um aditivo de 25%, alegando defasagem nos valores. A pavimentação que liga o distrito de Martinho Prado Júnior ao bairro do Caju, no município de Leme. A obra começou em agosto de 2022, mas foi suspensa em maio de 2023 pelo DR. À época, o argumento foi de que era necessária a suspensão para análise de readequação das especificações técnicas do projeto do solo do trecho. Vocês acham que nós não estamos de olho? Mas nós estamos sim. Está aqui, ó, que eu falo para vocês. Sempre em busca da verdade. A Estrada do Caju já era para estar asfaltada há muito tempo. A empresa falou assim, temos que fazer um aditamento, porque está ficando muito caro. Foi identificado mina no asfalto. Eu não sei aonde que eles identificaram mina aqui no asfalto, se essa estrada já está funcionando há tanto tempo, ou seja, já conhece a estrada de ponta a ponta. Eles acham alguma coisinha para pedir. Aí chegou e falou assim, queremos mais 2.300.000 na licitação, se não dá para não colocar o asfalto. Ou seja, do jeito que está aqui, eu falo para vocês, o que eles vão fazer aqui? Talvez eles deem uma passada de máquina em algum ponto, vão colocar massa asfáltica aqui em cima do jeito que está, vão passar o piche, vão colocar massa asfáltica e vão falar que asfaltou. Vocês vão verificar lá, vocês vão verificar, ter certeza do que eu estou falando. Vocês acham que eles vão colocar pedra brita embaixo do asfalto? Não acredito. Vai ser igual a Rua dos Agapantes. Vão fazer um asfalto dessa grossurinha aqui, em toda essa extensão aí, que deve dar aproximadamente uns 15, 16 km, mais 400 metros na cidade vizinha, que ficou faltando. Mas é o que eu falo, essa estrada já era para estar asfaltada há décadas. E agora vão falar na próxima eleição, foi eu que consegui. Espera, estou falando para vocês. Isso daqui a pouco você não vê 2, 3, 11, 13 vereadores vindo falar assim, olha, foi um requerimento que eu fiz aqui para o prefeito para ele asfaltar. Espera, daqui a pouco vocês vão ver. Vocês acham que eu estou... Não. Ai, ai. Nova tabela do SUS vai beneficiar a Santa Casa de Mogi Guaçu. É. O governador deu um up na tabela, além do dinheiro que vem do governo federal, o governo do estado injeta mais um pouquinho de dinheiro na Santa Casa. Vejam só a matéria, assistam. A nova tabela SUS paulista indicou um aumento de até 5 vezes mais nos valores recebidos pelos hospitais, sobretudo os filantrópicos, como as Santas Casas, para procedimentos como cirurgias de apêndice e partos normais. O repasse estadual é uma espécie de complemento aos valores recebidos por meio do Ministério da Saúde, que aplica a tabela SUS, Sistema Único de Saúde. A previsão era de aumento no número de cirurgias, o que aliviaria a fila de pacientes que aguardam por procedimentos. A Santa Casa de Mogi Guaçu realizou 324 cirurgias eletivas, um aumento de 53,6% em relação a 2024, quando 211 procedimentos foram realizados no mesmo período. Vale lembrar que, no total, em 2024, foram 519 cirurgias eletivas realizadas na Santa Casa. De acordo com o hospital, em 2025 foram realizadas 77 cirurgias gerais entre janeiro e maio. No mesmo período, também foram contabilizados 40 procedimentos na área de ortopedia, 5 cirurgias de cabeça e pescoço, 43 em urologia, 50 em otorrinolaringologia, 65 intervenções neurológicas e 44 cirurgias vasculares. Eu estive olhando a tabela do SUS. E aí eu fui pegar a tabela do governador, que ele fez aqui para cirurgias. Uma das cirurgias, ele aumentou, se não me falha a memória, de 2 mil
para 4.200, para 4.300, alguma coisa, ou 4.800 reais, essa cirurgia. Aí eu, sentado, vendo o governador falar isso, que eu peguei no celular, comecei a olhar e eu vi ele falando isso, e aí eu tive que pensar. Vai precisar de 10 cirurgias dessa, de 4.800 reais, vai precisar de 10 cirurgias dessa para pagar o salário do superintendente da Santa Casa. Vai precisar ter 10, sem gasto nenhum médico, precisa de 10 cirurgias dessa só para pagar o salário do superintendente da Santa Casa. Que eu entendo ser absurdo. E ninguém fala nada. Só nós aqui. É um salário absurdo. Maior que o salário de governador. Para vocês, eu nem estou falando do salário de prefeito da cidade. Estou falando é maior que o salário de governador. Vocês acham que não? Está aí para vocês verem. Cada coisa que só vocês mesmo para ver. Influenza. É que eu falo. Não estão preocupados em fazer medicina preventiva. Vacinação existe. Até fizeram aquela brincadeira. Como é que está a influenza na sua cidade? Está empatada, H1N1. Este é o nome da doença, influenza. Só que nós já tivemos 100 casos de morte por influenza em Mogi Guaçu. Campanha de vacinação. Ah, mas nós colocamos na rede social. Cadê os nossos agentes de saúde na rua? Nossos agentes não visitam as casas? Cadê a vacinação para levar para os nossos doentes enfermos nas casas? Será que os nossos agentes de saúde sabem naquele posto de saúde que abrange aquela área? Ele sabe todos aqueles que estão acamados? Por que não vai levar vacina na casa deles? Tem veículo para isso. Tem funcionário para isso. Tem agentes específicos para isso. Por que não faz? É isso que eu falo. E detalhe. Vocês sabem quantos casos de dengue nós já temos? Nós mostramos uma reportagem, porque eu até fiquei tomando conta aqui. Os casos de dengue estouraram. Vejam só quantos casos de dengue nós já temos na nossa cidade, só em 2025. Vejam só. Mogi Guaçu contabiliza 105 casos de influenza em 2025, segundo o balanço atualizado. A dengue se aproxima dos 20 mil casos em 2025. A VE confirmou que 19.879 pessoas foram infectadas pela doença em Mogi Guaçu no ano e que 107 pessoas aguardam o resultado de exames laboratoriais. A cidade já teve 21 mortes causadas pela dengue. Vocês viram? Mais de 20 mil casos, ou dá 19.800 e pouco, quase 20 mil casos. Quase 20 mil casos de dengue em nossa cidade. Sabe o que isso significa? Mais de 6 mil casos, quase 6.400 casos por mês. 6.400 casos por mês. Vocês estão vendo bem? Isso só em Mogi Guaçu. Alguém está falando? Não. Estão escondendo? Não. Está aí para vocês verem. Bom, agora eu vou contar a última notícia para vocês. O que eu quero dizer para vocês com a última notícia? Não é piada, mas é um fato que preocupa, é preocupante. A família está velando o seu ente querido. Coloca a foto para nós aqui, só de um velório. Pode ser um. Imagina vocês no velório, velando o seu ente querido. A neta chegou no caixão,
e falou: meu avô está vivo. Olhe bem, meu avô está vivo. Vocês imaginam a situação que aconteceu depois disso? Olha só a matéria. Familiares acharam que o homem estaria vivo durante o velório. Caso envolveu polícia, SAMU e até acusação de roubo de aliança. Durante o velório, uma das filhas do falecido notou que o corpo do pai estava aquecido e suspeitou que ele ainda estivesse vivo. A tensão tomou conta da cerimônia e causou um princípio de tumulto. A polícia militar e o SAMU foram acionados para averiguar a situação. A equipe médica do SAMU confirmou o óbito no local, mas diante da agitação e dos questionamentos da família, o corpo foi levado novamente à funerária e em seguida encaminhado ao serviço de verificação de óbito. O médico responsável, ao ser informado de que havia suspeita de que o falecido pudesse estar vivo, optou por transferir o corpo para o Instituto Médico Legal para a avaliação mais detalhada. Após os devidos exames, foi confirmado que o óbito havia de fato ocorrido. Se realmente foi confirmado óbito, era para ter falado: não, ele faleceu, continua, não prospera. Não. A situação foi tão duvidosa, que removeram o corpo para o Instituto Médico Legal em Campinas. E detalhe, esteve no local SAMU, polícia e tudo mais. Mas diante dessa situação, diante dessa dúvida, se o ente realmente estava morto, removeram o corpo para o ML em Campinas. Olha que situação vexatória que passou essa família. É isso daí, senhores. Cada coisa que nós encontramos aqui. E não esqueçam, amanhã vamos trazer uma informação, não é matéria, vamos trazer uma informação do que está acontecendo em nossa cidade. Tudo bem? Até amanhã. Fiquem com Deus. Como sempre, um grande e forte abraço a todos vocês.